O seminário temático de planejamento da AGESUS ocorreu nesta sexta-feira, dia 16 de março, no auditório da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde. Com participação do diretor administrativo da agência, Williams Pimentel, o evento tratou do tema da saúde indígena no Brasil. Para abrir o debate, o médico Marco Pellegrini, coordenador do Distrito Sanitário das Terras Yanomami, falou sobre os desafios na região. Eu trabalho há quase 40 anos com a saúde indígena e é muito importante esse momento que a gente tem uma gestão, uma pessoa indígena, uma equipe de técnicos, de administradores, de coordenadores distritais, em sua maioria são pessoas indígenas. A população indígena tem sido a população mais vulnerabilizada, explorada ao longo da história do Brasil. E esse processo não terminou ainda. Eu hoje estou na coordenação do Distrito Yanomami. Todos aqui conhecem a emergência sanitária decretada por desassistência. E eu acho que a partir de lá, então, eu gostaria de pontuar os principais desafios e tentar, a partir disso, ver quais seriam as perspectivas, ou melhor ainda, no meu caso, quais as angústias. Desde a emergência Yanomami, a CESAI, o Ministério da Saúde, ampliou o número de vagas, mas não preenche. A gente precisa de técnicos em enfermagem, agentes de combate de endemia, que são os que estão à frente, são os que tratam a malária, que faz a lâmina, a busca ativa, o diagnóstico. Não existem esses profissionais disponíveis no supermercado, que você vai lá, agora eu vou pegar 100 enfermeiros, vou pegar mais 200 técnicos de enfermagem. E por quê? É uma deficiência, eu acho que na região norte, eu acho que cada distrito, depois em cada região do país, a gente tem que pensar na singularidade, mas eles têm esse nome de distritos sanitários especiais indígenas, esse nome tão comprido, para dizer que cada distrito é um distrito. E mesmo dentro do distrito, tem uma diversidade enorme. Às vezes eu vejo aí em alguns meios de comunicação que há 30 anos atrás, que teve uma fórmula XX mais Y que controlou a malária. Teve um grego, que não me lembro o nome, que falou que ninguém toma banho no mesmo rio 2 vezes, né? O rio é outro e a pessoa é outra. Os garimpeiros não são os mesmos, os Yanomamis não são os mesmos, os efeitos dos garimpos não são os mesmos. O tratamento da malária não surte o mesmo efeito. Eu estive lendo esses dias que o artesanato, tão saudado, parece que ele não tem a mesma farmacodinâmica nas crianças desnutridas. A advogada especialista em direitos humanos da OPAS, Akemi Kamimura, lembrou dos direitos firmados por tratados internacionais aos quais o Estado brasileiro deve observar. E aí eu destaco, não só os pactos internacionais de direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, mas a Declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, de 2007, que traz uma série de direitos e questões. Eu destaco, que traz a titularidade desses direitos, tanto a título, tanto a nível individual como coletivo. Então, a gente pensar um pouco nessa questão também, para o pleno desfrute dos direitos humanos, das liberdades fundamentais, enfim, desse arcabouço todo. E aí, partindo desse ponto, dessa perspectiva de direitos humanos, quando a gente fala em direito humano à saúde, o Comitê da ONU, para Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, traz o direito humano à saúde com 4 elementos fundamentais, essenciais e interrelacionados. Um primeiro elemento diz respeito à questão da disponibilidade dos serviços, dos bens, dos equipamentos. Então, um pouco a questão dessa cobertura. Um outro elemento é a questão da acessibilidade. E quando o comitê traz a questão da acessibilidade, ela traz a questão da acessibilidade física, mas também a acessibilidade econômica, a acessibilidade no sentido de não ter discriminação de forma alguma,
e a questão do acesso à informação. O acesso à informação e, ao mesmo tempo, a garantia da confidencialidade. O evento trouxe vozes indígenas para o debate. Maria Lucilene Santos, assistente social do Ministério da Saúde, falou sobre o hospital de retaguarda que está sendo montado para auxiliar o atendimento dos Yanomamis. Quando a CESAI foi criada, e hoje o que ela atende é sua atenção primária, mas a gente sempre disse que em alguns territórios, em alguns momentos, para alguns povos, esse modelo, a atenção primária só não resolvia. A gente precisava pensar em outros mecanismos, mesmo que os indígenas, nós somos munícipes, temos direito aos atendimentos que os municípios, os estados oferecem, mas a gente sabe também das dificuldades que nós temos de negação dentro desses estados. Então, nesse momento, com a implantação do primeiro hospital de retaguarda, que vai ser lá em Boa Vista, daí a gente pensar como que a gente vai avançar dentro dos outros territórios, a partir do território Yanomami. A gente tem áreas remotas, a gente tem, no caso do Yanomami, a questão do deslocamento, o modal é quase 100% aéreo. Então, assim, como é que a gente vai fazer, porque é um custo muito alto. Então, dentro, a gente poderia pensar em equipar, pensar em alguns exames, alguns a gente fazer dentro do próprio território, porque seria um gasto talvez menor. A biomédica e antropóloga Eliene Rodrigues Potira reforçou a importância da integração dos agentes com as culturas indígenas. Eu acho que, assim, depois de todas essas falas, eu vou trazer o esperançar, do que a gente sonha muito, e é do nosso tempo. E eu vou começar com a fala do professor, eu continuo chamando ele de professor Marcos, sobre qualificação dos profissionais, das profissionais. É algo que a gente percebe também que está além da CESAI e eu garanto que está além da própria AGSUS, Eu vejo que é um processo transversal, inclusive uma discussão com o próprio MEC. Acho que chegou um momento que não dá mais para inserir saúde indígena num processo de todo mundo junto ali enquanto povos tradicionais e colocar uma disciplina enquanto optativa. A gente percebe que tudo isso já trouxe muitas consequências para nós e que é o momento agora de ser revisto. A gente tem que desconstruir esse processo todo. Porque a saúde indígena ela é SUS. Porque a saúde indígena ela é transversa, ela está em todos os lugares, na média, na alta, na atenção primária, mas a gente também precisa ter um entendimento que o SUS, para nós, enquanto povos indígenas, ele começa dentro de uma aldeia, sem estruturação, sem estruturas adequadas e com um agente indígena de saúde, e que ele é profissional de saúde. A gente está no momento de reconhecer que existe medicinas indígenas. É um momento de reconhecer ciências de outros povos, porque uma vez eu fui questionada, inclusive aqui na OPAS, será que não é perigoso, Potira, tu usar a palavra ciência? E eu sempre gosto de dizer assim, vocês estão com medo que nós temos ciência também? Então, é um processo que a gente vem falar de um reconhecimento de medicinas indígenas, agora comprovado cientificamente, que nós temos há mais de 17 mil anos. A maioria das pessoas fala nos números de óbito lá no Yanomami e ninguém se questiona o que está acontecendo naquele local. E aí a gente tem que responder um monte de processos relacionados a números. E sequer as pessoas estão preocupadas que ali tem pessoas, que ali tem todo um processo que precisa ser olhado de um formato diferente. Nós fomos criados sempre com pessoas nos olhando, sempre anotando num caderno e caneta. Sempre foi dessa forma. E aí eu sempre me questiono quando eu vejo pessoas tendo esse mesmo comportamento até hoje dentro dos territórios. O que de fato nós queremos? Que as pessoas vivem e experienciem os lugares também. A gente não quer mais só pessoas de longe olhando, anotando, tirando suas conclusões. A gente aprendeu a língua portuguesa e a gente está aqui para isso, para dialogar,
para vocês entenderem, porque seria muito difícil se vocês falassem 274 línguas, né? Ao final do seminário, o moderador Edson Oliveira, médico e indigenista da UNB, levantou o problema que classificou como racismo científico na produção acadêmica. O racismo é quando, de fato, nós temos uma diferença gigantesca de contribuições científicas sobre pautas interessantes para a ciência. Porque o contexto indígena e as suas pautas nunca foi, hoje é menos, mas nunca foi tão interessante e tão vantajoso. O que eu trago, inclusive, enquanto discussão de pesquisa, que o profissional de saúde, de forma inoportuna, ele gera violência dentro do território. E que só ter o profissional de saúde e o medicamento que esse profissional de saúde insere de forma irresponsável e não articulado com as medicinas indígenas, desencoraja as medicinas indígenas e os seus especialistas. Então, eu gostaria muito de levá-los à reflexão do quanto pode ser violento um profissional e um medicamento de forma inoportuna nesses territórios. E com essas reflexões, os gestores da AGSUS vão pensar na melhor forma de atender, superando todas as barreiras geográficas e sociais, esses que são os primeiros habitantes da nossa terra. A gente percebe quando uma pessoa é indianizada, né? É uma palavra que a gente já utiliza dentro das universidades. E posso dizer que o professor Marcos já está bem indianizado, né, nesse processo. Inclusive, reforço a fala dele dizendo que é hora de o SUS ser indianizado, mas as pessoas também se reconhecerem, né, enquanto originais, enquanto parte desse Brasil aqui, que é muito importante reconhecer quem nós somos.